Boa tarde. Boa tarde. Que bom estarmos aqui hoje para comemorar o aniversário de fundação desta casa, que aconteceu no dia 22 de setembro de 1936. Então, ontem completamos 79 anos de trabalho ininterrupto nesta casa. E, junto com esta comemoração, nós vamos estar homenageando o nosso patrono, Ildefonso Correia, barão do Cerro Azul. Mas antes, nós passarmos a palavra ao nosso palestrante da tarde, porque hoje ele vai estar falando de Ildefonso Correia, né? E vai falar de fatos pitorescos. Nós vamos dizer quem é, um pouquinho do que é o nosso amigo Noeval. Nós íamos ler, mas achamos melhor tirar alguns fatos principais que dizem de quem é essa pessoa que vai estar falando conosco daqui a pouquinho. Então, Noeval de Quadros é formado pela Faculdade de Direito de Ponta Grossa no ano de 1976. E em 1980 ele foi nomeado juiz. E como juiz ele trabalhou em diversas cidades do nosso Paraná, né? Em 94 ele assumiu o Tribunal de Alçadas do Paraná. Em 2000 foi nomeado o juiz do mesmo tribunal. É isso? Mais ou menos isso, né? Copiamos de algum lugar. E em 2004 ele foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça, também do Estado do Paraná. E em 2010 foi eleito corregedor-geral da Justiça do nosso Estado. É professor da Escola de Magistratura desde 1994. Tem uma missão longa aí, né? E aqui, na nossa casa, ele é trabalhador há muitos anos já, também. Eu não saberia dizer quanto tempo, mas é coordenador de estudos, é palestrante, ele é o nosso presidente do Conselho Deliberativo desta casa e é também um dos participantes do departamento doutrinário da casa. Então, um departamento que consideramos assim de suma importância para que as questões da doutrina sejam sempre muito bem encaminhadas. Ele é um dos componentes desse departamento. Esse é o nosso Noeval. Mas agora, antes de passar a palavra para ele, nós vamos fazer a prece e na sequência nós teremos uma surpresa. Por isso nós apresentamos ele antes. Depois daquela surpresa, a palavra é sua, né? Tá, a música? Já está um pouquinho. Então vamos orar, meus amigos. Ao Mestre Jesus, dirigimos as nossas palavras para lhe dizer da gratidão imensa e mais uma vez estarmos reunidos neste tempo de oração, quando podemos comemorar mais um ano de existência, de funcionamento deste templo de luz, templo que esclarece e que consola tantos de nós que aqui chegamos. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado também por nos ter dado Ildefonso Correia como patrono, como guia, como mentor desta casa e de todos nós. Porque assim podemos seguir adiante sempre com os passos no rumo correto, no rumo certo, buscando o melhor na divulgação dessa doutrina que consideramos um presente dos céus em nossas vidas. Abençoa, Senhor, portanto, este lar de luz, esta casa de oração,
Abençoa todos nós que frequentamos ou que trabalhamos aqui, que nos dedicamos para que o conhecimento da doutrina espírita e os teus ditos, os ensinamentos cristãos, Senhor Jesus, cheguem a todos os corações da nossa cidade. Abençoa o nosso palestrante da tarde, que ele possa trazer com toda a sabedoria, com todo o carinho, a história do nosso querido patrão. Assim, Senhor Jesus, permaneça conosco mais esta tarde, nos iluminando e nos abençoando. Que assim seja. A canção que vai ser cantada para vocês diz o seguinte: que Jesus recebeu a grande missão de caminhar por esta terra semeando o amor. E ele precisou fazer isso sozinho. Ninguém pôde ajudá-lo a cumprir a sua missão. E a canção ainda lembra que cada um de nós recebeu a mesma missão de caminhar por esta terra semeando o amor. Cada um de nós vai ter que fazer essa trilha sozinho. Ninguém vai poder fazer por nós. Jesus walked this lonesome valley. He had to walk it by himself. Oh, nobody else could walk it for him. He had to walk it by himself. You must go and stand your trial. You have to stand it by yourself. Oh, nobody else could stand it for you. You have to stand it by yourself. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, queridos amigos. É uma oportunidade muito feliz estar aqui hoje, reconhecendo e reconhecendo os companheiros da quarta-feira, e agradeço a direção da casa que nos convidou para aqui estarmos esta semana que está sendo de emoções intensas. Acabamos de ter mais uma delas, esse presente recebido da Liane, cantando essa música maravilhosa. Fui surpreendido também com essa apresentação mais protocolar, com mais dados aqui da nossa querida Ludinha. Quero dizer que hoje aposentei-me e estou procurando dedicar meu tempo mais quanto posso ao trabalho voluntário e ao trabalho aqui no Centro Espírita, podendo aproveitar da melhor forma possível estes anos com que o Senhor nos brinda. E essa semana que é de Ildefonso, nós não quisemos repetir todas as coisas maravilhosas que já aconteceram aqui desde sábado. Por isso que nós falamos em trazer fatos pitorescos. E assim, queremos de uma maneira mais descontraída trazer fatos que complementem aqueles que vocês já assistiram aqui, já conheceram nesses dias
em que estamos comemorando aqui o aniversário da nossa casa. Talvez eu devesse estar sentado aqui, quem devesse estar falando aqui fosse a Josiane. A Josiane é pesquisadora da vida do Barão, uma amiga nossa que passou a ouvir o centro nesta semana. Ela com quem eu conversei bastante sobre a Vila do Barão desses últimos tempos. Mas ainda haverá oportunidade da Josiane nos falar sobre ele. E hoje poderá nos ajudar também. Conversei também com um outro pesquisador, que é o Gerard Ajar. Ele foi assessor do Rafael Greca quando ele era prefeito. E ele é um historiador do Paraná, conhece também bastante a história do Barão. Então, nós queremos que seja num ambiente bem assim informal, por isso que cada vez que vocês quiserem fazer algum adendo, algum complemento, alguma pergunta que não fique bem claro, podem erguer a mão, nós paramos e conversamos. Então que fique bem à vontade para que seja uma conversa bem gostosa. Agradeço então a casa e agradeço a todos vocês dos grupos de estudo da quarta-feira que abriram espaço para que trouxéssemos hoje aqui um pouquinho da história deste homem que tem uma história tão fascinante e que é o nosso patrono. Nós vamos começar então um vídeo de 9 minutos. Explica-se por si mesmo. Será que houve uma mudança ali na... acho que... Alexandre que dá uma rua. Acho que ele passou por CD, né? têm sido memoradas desde que eu me conheço por gente. Quando eu nem era nascido, muitas pessoas começaram a chegar aqui para tentar a sorte nessas terras novas. Olha, uma terra fechada, uma terra que sempre esteve de braços abertos para todos, em todo o qual todos são os brasileiros de todas as regiões do país, pessoas que vieram e de todo e imigrantes de todo o mundo. Como aconteceu com o nosso defunto primeiro rei, o Barão de São Paulo, uma família portuguesa que se estabeleceu em Paranaguá e fez a vida por ali. O seu pai participou das lutas para uma emancipação política no Paraná. E o Barão teve seus primeiros anos de vida respirando política. Cresci estudando, aprendendo, imaginando o que seria de mim. Investi no comércio, na indústria, na agricultura, nas ideias de comunicação. Telefone, imprensa, a modernidade.
no Paraná emancipado, fui cidadão. Barão, a história do Barão é a história do Paraná. Ela se confunde muito. Principalmente porque o empreendedorismo começou no nosso estado com o Barão. A gente diz que ele foi a grande alavanca empresarial do nosso estado. Foi o maior exportador de artesanato, foi um homem ousado, pioneiro, inclusive em tecnologia. Trouxe uma tecnologia moderna para a industrialização da agricultura. Eu até imagino que essas outras atividades, culturais, sociais, foram advindas do fato de que ele era o empreendedor, tudo que não parecia dar certo, então ele era procurado por pessoas que tinham ideia, não eram necessariamente ideia dele. Mas ele fazia florescer ideia. E a admiração que a gente tem por ele, porque além do espírito empreendedor, era o espírito de fazer bem às pessoas, à comunidade, sendo líder comunitário. Logicamente, a gente tem inveja até de que ele conseguiu ser e depois foi traído. Ele é um homem que deixou para nós um grande legado de saber quão importante é o exercício da cidadania no lugar que nós vivemos. É o que o Brasil precisa, é o que o Estado do Paraná precisa. Só morre quem é esquecido. O heroísmo está no trabalho. O heroísmo está na cidadania. O heroísmo está no servir. Hoje, de maneira muito justa, o Ildefonso Pereira Correia foi homenageado no Panteão dos Heróis. É o único paranaense que está lá. Portanto, mostra a importância dele socialmente, culturalmente, como empreendedor, como presidente da Associação Comercial, como pessoa dedicada às diversas comissões que ele participou, como essa da reforma do passeio público, da construção da catedral, de tantas atividades que ele foi, é um herói. É o grande problema na vida que nós enfrentamos é a continuidade das coisas. As lutas têm que ser contínuas. As lutas em favor de uma causa justa não podem ser interrompidas, não podem ter interregno, ela tem que ser constante, ininterrupta, sem fim. O legado do Barão é algo que tem que ser cultivado diuturnamente em nossa vida. O mundial é que a gente consiga levar a história do Barão para as escolas do Paraná. O Barão hoje é nosso patrono do comércio e ele tem que ser o ícone com que as crianças comecem a admirar. A partir desse momento, com essa história tão bonita, nós poderíamos começar a desenvolver nos nossos jovens um espírito de empreendimento e que certamente faria com que o Paraná dessa geração fosse o Paraná que nós temos. A continuidade dos projetos está na preservação da memória do trabalho, da memória do progresso. Invistam na nossa cultura. Sejamos cidadãos. Concurso surgiu de uma parceria que foi feita entre a Associação Comercial do Paraná e a Secretaria de Estado de Educação, Estado do Paraná, para motivar os alunos da rede de ensino do Estado a estudarem um pouco mais, aprenderem um pouco mais sobre a história desse luto histórico tão importante que foi o Barão de Salvador. Uma breve história começou a contar. No centro nasceu um homem todo destacar. Preste atenção, vale a pena escutar. São Paulo, Barão.
o azul, chegou no céu, uma história envolvente de ilustração, de positiva, da descrição, conhecido como Judas. Acho que não, fala nessa que será, o barão sangue bom brasileiro conhecia. Era um cara de influência, a mate me cantava, pra ver o presidente da princesa Isabel. Seu tipo de lambeza caiu como um chapéu, um cara de respeito e determinação, sujeito responsável. Pois é, minha gente. Então, como nós vemos aqui nesse pequeno vídeo, o barão é uma pessoa que a sua memória está sendo resgatada agora em todos os setores, comercial, sobretudo estudantil. Como nós vimos aqui, alunos de Pitanga, Pontal do Paraná, Douradina. E nada melhor então do que nós aqui na sua casa, a casa de Ildefonso, a casa que fica nas terras que foram de Ildefonso, que nós também prestemos esse nosso tributo, esse nosso legado, lembrando dos feitos deste grande homem. Como nós vimos, ele nasceu lá em Paranaguá. Paranaguá era, naquela época, em 1845, o centro de efervescência do Estado, comarca das mais antigas. Não havia avião, não havia estradas, então o transporte se fazia pelo litoral, as cidades litorâneas cresciam mais. E lá em Paranaguá, então, havia essa família dos Correias. Era uma família abastada, uma família culta, uma família grande. E ali nasceu e cresceu Ildefonso Correia. Ele era o 11º de uma família de 14 irmãos. E havia outros familiares, primos, muitos. E ali eles tiveram uma infância muito feliz. Os primos se davam muito bem. Ele era primo do Leocádio José Correia, esse que nós conhecemos como Dr. Leocádio. Era 3 anos mais velho que Leocádio e 8 anos mais velho do que a Maria José, irmã de Leocádio, com quem mais tarde ele veio se casar, a sua prima. E eles brincavam muito, brincavam juntos. Iam ali na Fontinha, na Praça da Igreja Matriz, na Praça dos Colégios dos Jesuítas. Eles iam na prainha, eles aproveitavam o que Paranaguá tinha para oferecer. O Rio Tiberê, o pátio do Colégio Jesuítas, e ali cresceu Ildefonso Correia. Com 12 anos ele perdeu o pai. E aí foi estudar no Rio, estudar humanidades. Um curso que era um misto de letras, artes, filosofia. E o seu primo Leocádio foi estudar em São Paulo, foi para o seminário. Ali ficou 5 anos, depois mais 3 anos no seminário no Rio. Só mais tarde ele viu que não era a sua carreira essa do clero, e resolveu dedicar-se a um outro sacerdócio, o de médico. Mas como nós vamos ver para frente, Leocádio tem muito a ver com o seu primo Ildefonso. E foi, então, aqui que nasceu e cresceu, e ele sempre fala do seu torno natal.
Aqui nós temos uma das fotos, mas uma das únicas em que ele aparece de corpo inteiro. Não é isso, José? A única em que ele aparece de corpo inteiro. Então ele tem assim, esse porte fidalgo, ele é magro, estatura mediana, sempre bem cuidado, bem trajado, barba bem atendida, bem vestido, uma ligeira surdez. E vejam a fisionomia dele aqui e desse jovem aqui que no domingo representou o barão. Vejam só, vocês que estiveram aqui viram a lindíssima apresentação das crianças e dos jovens. É isto realmente que valeu, porque as crianças se interessaram tanto pela vida dele e culminou aqui com a apresentação do Eric Padilha, na pessoa do barão, e ele declamou, se é que podemos dizer assim, toda a mensagem psicográfica de Ildefonso, trazida por Divaldo em 2010, lá em Salvador, falando da nossa casa. E ele, sem ler papel, sem nada, Eric fez uma apresentação emocionante. Era como se nós estivéssemos ouvindo o próprio barão. O próprio barão. Emocionante, né? Veja só a caracterização desse jovem. Não ficou nada a dever a caracterização do Erson Capri no filme O Preço da Paz, né? Que também bastante parecido. Esse filme que nós assistimos ontem à noite, com explicações do cineasta Maurício Appel, e foi também um momento extraordinário, né? Extraordinário, belíssimo. Mas o Erson Capri já parece mais com ele mais velho. Mais velho, né? perfeitamente. O rapaz parece bem com ele mais jovem. Porque essa foto é dele mais jovem, né? Justo, então fica bem parecido, né? E o Erson parece mais com aquela foto inicial do barão ali, que é aquela no quadro, né? Que é a mais comum. Exatamente. Então, vejam só como os jovens realmente compraram a ideia e fizeram um trabalho belíssimo. Aqui está a baronesa, sua esposa, a Nhacoca, que ele chamava assim carinhosamente. Era sua prima. Dizem que ela era expansiva, alegre, brincalhona. Ela adorava até as festas de carnaval. Nesse ponto ela até se diferenciava um pouco do barão, porque o barão já era mais reservado, mais sério, mais quieto. Até mesmo nas brincadeiras. Enquanto o Ildefonso lá, quando jovem, era mais espontâneo, mais brincalhão, o seu primo Ildefonso já era, eu falei, Leocádio, né, era mais espontâneo, e o Ildefonso era mais sério. Eram 3 anos de diferença só, mas o Ildefonso sempre teve uma ascendência muito grande sobre os primos. E Maria José Correia casou-se com o seu primo Ildefonso numa noite de Natal. Imagine, que coisa mais linda. Né? E foi um casamentão. Deve ter sido, né, Josiane? Que foi um dos casamentos mais luxuosos do Paranaguá. Veja só, no ano de 1871. E aí, todos os anos, quando eles comemoravam as bodas, o que é que eles faziam? A sua alma caridosa era de distribuir a mãos cheias dinheiro para todas as pessoas necessitadas. O mesmo eles faziam quando nascia um filho ou quando era aniversário dos filhos. Isso nos é contado nos versos que o seu filho depois deixou escrito no livro Saudades. O Ildefonso Cerro Azul falava isso, que o seu pai era o pai dos pobrezinhos, adorava minorar dores alheias, todo cheio de amor e de carinhos. Então, era essa a Nhacoca, né? E essa era a sua personalidade, bastante alegre. Tiveram 4 filhos. Ifigênia Correia, a mais velha, faleceu com 27 anos. Deixou uma filha, Ifigênia, que a baronesa criou até os 14 anos de idade. Maria Clara, Ifigênia, chamada Siroba, também de apelido. Maria Clara, que era a Caloca, que faleceu com 23 anos de idade. Veja só as coincidências, né, da família. Mas já tinha 5 filhos. Já tinha 5 filhos, né? Ali é o Guaraná.
Ildefonso, que faleceu com 11 dias, exatamente quando a princesa Isabel veio aqui para Curitiba e hospedou-se na casa do barão. Nasceu esse filho Ildefonso. E ela ficou por aqui, depois de um passeio ela retornou e esse filho Ildefonso tinha falecido. E ela escreveu no seu diário: que pena que me deu da morte do filho do barão. Esse diário da princesa está aqui no nosso Museu Histórico e Geográfico do Paraná. E daí o outro filho que nasceu é aquele que aparece no filme, né? Que veio ali, o filho esperado, o filho varão, teve o mesmo nome de Ildefonso e que também é conhecido como Barãozinho, o Barão do Cerro Azul. Ele foi poeta, foi diretor do Teatro Guaíra, do Teatro Politeama, do Teatro Mignon, e era um produtor, trazia peças de renome para cá, peças que se dirigiam para Buenos Aires, Montevideo, que eram os grandes centros culturais. Na passagem por aqui, o Barãozinho pegava essas peças, trouxe pessoas de renome internacional para se apresentarem em Curitiba. E foi também fundador da Academia Paranaense de Letras, membro de várias instituições culturais aqui na capital. Além disso, eles ajudaram a criar também o sobrinho, Leôncio Correia, que era filho então, de um tio de Ildefonso, e faleceu muito cedo, e aí Leôncio, com 6 anos de idade, se viu órfão, e veio para cá, e o tio ajudou a cuidá-lo, e depois ele foi também um braço direito do tio, tornou-se gerente do jornal, né, Diário do Comércio. E o que Ildefonso gostava? Das camélias. Quando sua esposa gostava das rosas, ele gostava das camélias. Eram cultivadas no jardim ali do seu palacete. E, além das camélias, que eram o símbolo da abolição, naquela época os abolicionistas a usavam na lapela, até para dizer que eram adeptos da abolição, tinha uma biblioteca muito grande. Esta não é a biblioteca de Ildefonso, está colocada ali só para ilustrar, mas dizem que era uma biblioteca belíssima, riquíssima, porque ele era muito culto. Ele falava várias línguas, numa época em que as pessoas não tinham tanto acesso às letras, mas ele falava fluentemente o francês, né? Tinha livros dessa natureza, e no curso de humanidades se estudava francês, do primeiro à última série. E as famílias também lá de Paranaguá, as mais cultas, né? Era a língua corrente, como hoje as pessoas estudam inglês, as pessoas estudavam francês. Francês naquela época, era, né? Era uma língua que todo mundo estudava, né? Sim. Mas ele falava alemão, italiano. Falava espanhol, porque ele morou alguns anos, nós vamos ver depois, em Montevideo e Buenos Aires. Ele falava inglês, tanto que ele participou de diversas exposições fora do Brasil. Recebeu em 1887, das mãos do presidente da França, diretamente, a medalha que lhe foi outorgada pelo produto da erva mate que ele exportava para lá. E ele tinha escritórios de representação nos Estados Unidos, na capital do Império, que era na época o Rio de Janeiro, e em Paris. Ele tinha representantes lá. Então, Ildefonso era um homem muito culto e tinha uma biblioteca que tinha muitos livros clássicos. E a Josiane me falou de alguns livros que eu vou falar daqui a pouquinho. Esses são alguns versos, não sei se está dando para ver aí de trás, senão eu posso ler daqui. Até o seu Mário está aqui, hein? Quanta felicidade revê-lo. Versos do seu filho. Certas manhãs ia papai para o jardim, os 3 filhinhos atrás, 2 meninas e o rapaz. O rapaz era eu, o que ficou, pobre de mim. O modo de papai encarar uma flor em botão era como se auscultasse o seu bom coração, e temendo que a nossa mão travessa fosse cortar a vida de uma rosa, a sua mão piedosa beijava a nossa cabeça. Não pisem no canteiro, vão brincar nos ladrilhos, meus filhos. Vejo-o depois recomendando ao jardineiro: Jones,
Tome cuidado com a travessura dos meus filhinhos no jardim. Não os deixe cortar uma flor em botão. E o Jones, que ainda existe e é a mesma criatura que eu conheci em criança, aos netos de papai vai proclamando: sua vovó Barão era uma alma de santo. E Jones fala assim, quase chorando, corcundinha de vida e de ilusões e espanto. Esses livros de Ildefonso do Cerro Azul são livros repassados de uma dor pungente. Imagine para um menino de 6 anos ver a morte do pai, logo em seguida ver a morte das irmãs, né? As irmãs faleceram logo mais, né? O sofrimento da mãe, que ficou viúva aos 41 anos de idade, naquela época o pai sendo considerado traidor. Ele, que ficou órfão muito cedo, casou-se e teve o seu melhor amigo, o seu sogro, e que esse sogro veio a falecer também precocemente. E ele teve 2 filhos, Luiz Fernando e Luiz Gustavo. E o Luiz Fernando também faleceu um pouco mais de 6 anos de idade. Então a sua poesia era toda repassada dessa dor que a tragédia assinalava na sua vida. Esse Luiz Gastão foi morar em São Paulo, né? Segundo nos disse o Maurício Appel, hoje parece que ainda é vivo, né? Muito bem. Eu fui ver esse dicionário, que era do Barão. A Josiane me disse que esse dicionário existia e foi doado pelo bisneto, o Fernando Fontana, para a associação comercial. E eu fui lá pedir para ver. Ele ainda estava empacotado. São dicionários muito grossos, assim, e daquele tempo, 1873, está ali, ó. É uma Larousse francesa. Bom, é uma Larousse francesa, uma das poucas que teve no Brasil. Ele importou da França. Encadernada, muito bonita a encadernação, vejam aqui, ó. E inclusive com as iniciais dele aqui, ó, na capa, na lombada, as iniciais do Ildefonso Pereira Correia. E eu tive a oportunidade então de olhar esta obra, folheá-la com muito cuidado e ver, porque nessas obras é que o Barão ensinou a sua esposa o francês, né? Ele ensinava a Coca a falar francês nessa obra aqui, que está lá. São 16 volumes esse dicionário, essa obra que foi do Barão, e que é uma amostra do que ele tinha na sua biblioteca. Infelizmente, é o que tudo indica, a única coisa que ficou dos livros dele. Ninguém sabe onde foi para a biblioteca, onde os livros foram parar, com quem estão. Pois é. As coisas Perderam-se, se perderam, né? Perderam-se. Muitas coisas do Barão se perderam. E ele cresceu ao redor da política, que os seus familiares eram políticos, e ele também acabou entrando na política. Foi presidente da Câmara Municipal de Curitiba, ocasião em que se comprometeu a libertar os escravos aqui da cidade, e assim o fez. Foi deputado provincial, chegou a substituir o presidente do Paraná, que naquela época era presidente da província, que se chamava, o governador, por algum tempo. Mas ele era avesso à política, ele não gostava da política. Ele chegou a ser presidente do Partido Conservador da época, mas entregou a presidência do partido para o Vicente Machado, seu colega, seu correligionário. Ele não gostava, porque ele procurava se ocupar de outras coisas. A Josiane me disse, ele fazia tanta coisa em tão pouco tempo, que eu me pergunto, que horas que esse homem dormia? Tantas coisas nas quais ele fez. E aparentemente ele não tinha um gerente, encarregados assim, nas firmas que ele tinha, que pudessem cuidar por ele. Tudo indica que ele cuidava de tudo, das contas de tudo, das folhas de pagamento, tudo. E é muita coisa. E esse seu sobrinho Leôncio, que morou com ele, era 20 anos mais novo que o Barão, mas foi o seu auxiliar. Depois ele escreveu um livro que tem o título, Barão do Cerro Azul. E nesse livro ele conta muitas passagens do Barão, algumas eu tirei dali.
E uma delas era esta, de que durante muitos anos o barão teve ao seu lado um correligionário, um amigo, um político. E o barão cobria esse amigo de gentilezas e favores. E tudo ia muito bem até que contrariou o interesse desse político. Pronto, foi o suficiente para se tornarem inimigos. E o ex-amigo passou a fazer uma campanha de difamação nos jornais contra o barão impressionante. Queria acabar com ele. Mas o barão, que era uma alma boa, não revidou. Alguns dias depois, soube que esse amigo estava doente, tinha adoecido. E ele pediu que o Leôncio fosse, então, à casa do seu ex-amigo, visitá-lo em seu nome. E o sobrinho foi lá. E quando voltou no jantar, o tio perguntou, e daí, como é que está o fulano? Ele disse, está muito mal, situação lastimável, gravemente enfermo e sem dinheiro nem para comprar remédios. E o barão, então, entregou ao Leôncio, uma naturalidade, despreocupado, uma quantia de 200 mil réis, que era uma quantia muito grande, para que eu, Leôncio que está dizendo, né, discretamente, sem que ninguém o percebesse, voltasse à casa dele e deixasse embaixo do travesseiro. Foi isso que o barão me recomendou. Uma semana depois, e esse ex-amigo morria, deixando a família na mais negra miséria. E ele me manda de novo, imediatamente, dar pêsames à família, com a incumbência também de obter licença para fazer as despesas do enterro. Essa era a alma do barão.